Oi, 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 bem-vindos à nossa live. Tudo bem com vocês, queridos? Como que sol tá ficando uma coisa aqui, né? Estão me vendo bem? Hoje a nossa live é sobre preguiça. É a live da série dos 7 pecados capitais. E o tema hoje é preguiça. Quem tem preguiça aí, escreve aqui pra mim, eu tenho. Quem não tem, vai. A gente tem um pouquinho de preguiça, ainda mais na quarentena, né, gente? Tem dia que não é fácil, né? Como é que vocês estão em casa na quarentena? Tem alguém aí que tem preguiça? Deixa eu aceitar a André, que ela já vai entrar. O sol tá batendo. Oi, Renan, tudo bom? Beijo pra você. Nossa, esse sol tá batendo em mim. Oi, Dea. Oiê, Tudo tudo bom, amiga? A bem? gente Tudo escolheu um bem, tema meu amor? tão bom hoje. Você sabe que eu fiquei numa preguiça de falar sobre esse Eu tema, tava de numa preguiça de vir fazer pensar, a live, né? Tudo né? bem? Tudo. Aqui tá um sol hoje, nossa senhora. Tá Que delícia. tá muito quente aqui. Como é que tá aí no Brasil? É, tá frio, chuvoso hoje aqui em São Paulo. Jura? Juro, tá esfriando, né? Faz parte. Já começou, né? Para vocês esquentando, para nós esfriando, né? Sim, sim. Como é que você tá, amiga? E Tá tudo aí, bem? vamos acionar a força de vontade aqui para a gente começar a falar sobre preguiça, Precisamos, porque realmente né? até isso é uma pergunta interessante, porque o quanto é um pouco de procrastinação, o quanto é preguiça mesmo, o que que é a preguiça mesmo? É um defeito? O que que é? Vem na O que que é uma personalidade? preguiça saudável? O Sim, que que é uma preguiça saudável, né? Porque a preguiça pode ser saudável, né? Então, o que que é sim, preguiça? É essa moleza, é essa lentidão, é a procrastinação, aquela coisa de mais 5 minutos na cama. Hoje eu não vou para academia, amanhã eu vou. Amanhã eu começo o trabalho, deixo para a última hora aquela planilha que eu preciso fazer, né? Tudo isso faz parte dessa sim, preguiça. Mas existe um aspecto que é saudável na preguiça. A preguiça não toda preguiça é ruim, né? Porque a preguiça é uma contraposição para uma pessoa que, por exemplo, está muito atarefada, está sendo muito exigida, que está sim. cansada, né? Então, assim, que bom você ter preguiça ali no final de semana, E se permitir eventualmente uma algumas coisas, preguiça, né? exatamente, uma preguiça ou outra durante a semana, né? Que você possa, não, isso aqui não é assim tão importante, eu vou me dar ao luxo, né? De repente eu dormir até mais tarde, o que quer que seja. Até talvez uma oposição, né? A essa questão de funcionalidade, de funções, do racionalismo do sistema, né? Quando você está meio, enfim, não, eu estou oposta a isso, eu estou meio birrenta com isso, eu estou meio revoltada com algumas coisas e você acaba, enfim, agindo um pouco desde com consciência dentro dessa preguiça. Mas tem, claro, um aspecto da preguiça que é muito prejudicial, porque a preguiça em demasia, a preguiça, quando ela gera uma paralisação, quando ela gera culpas, ela te tira a oportunidade de crescimento, né? Ela tira de você a oportunidade de você trabalhar os seus potenciais, de você seguir realmente o seu próprio caminho, porque ela vai te deixando ali naquele dolce far niente, né? Aquela coisa de não faço nada, não tá tudo bem assim, né? E acaba te restringindo naquilo que você poderia ser, né? Então isso acaba prejudicando muito qualquer um, né? E isso E acontece com muitas pessoas. E é interessante que existe a preguiça, que envolve vários aspectos da vida da pessoa, e existe a preguiça que é para alguma coisa específica, né? Então, assim, esse assunto específico. Então, assim, eu tenho preguiça de arrumar a casa. Eu tenho preguiça de acordar cedo. Eu tenho preguiça de fazer ginástica. Eu tenho preguiça. Não é nem tanto algo que se dilui ali em várias coisas, mas para alguns assuntos específicos, essa tal ela da tem. preguiça. Isso é... tem. E o que Outra... qual é o contexto assim para falar essa pessoa é preguiçosa? Qual é o
É uma vez? É uma pessoa que está repetindo várias vezes? Como é que poderia Então, se usar esse adjetivo para uma pessoa? Então, como eu falei, todos nós temos um pouco de preguiça e ainda bem, né? Que a gente pode se permitir ser dessa forma. Agora, se, como eu disse, isso te paralisa, isso impede, por exemplo, é, muitos jovens hoje em dia recebem uma educação onde eles não precisam fazer nada. Olha, a juventude é o ápice da força de vontade, da energia, da E da preguiça, disposição e da preguiça, né? não é? Então, assim, também, né? Porque ele precisa desse tempo, inclusive, ele precisa de mais descanso, porque existe muita coisa ali, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, uma série de mudanças corporais, ele precisa desse descanso. Mas ele também tem muita energia e muita disposição. Muitos pais que lidam com criança e jovens, dando tudo para eles, muitas vezes eles nem fazendo por merecer esse tudo, né? Então garantem ali até como uma forma de compensação, pais ausentes Por tentam se culpa. redimir através do dar, do prover, é a viagem, é o último PlayStation, é a mesada independente de essas crianças, elas crescem e se tornam adultos, aquele pequeno laboratório grande, né, se a gente for pensar simbolicamente, que foi aquele núcleo familiar, se torna quem essas crianças serão no futuro. Então, são adultos que não vão ter aquela garra, aquela disposição, vão sempre procurar que as coisas caiam do céu, vão achar que não precisam se dedicar muito a determinada atividade, porque foi isso que eles viveram dentro do seio familiar. Foi Então, ensinado, isso, né? Que não precisa exatamente, haver um esforço extra, né, para conseguir as coisas. exatamente. Então, assim, Isso é sempre tão a comum hoje, vida né, é André? muito comum. E a vida desses adultos acaba sendo uma vida que não consegue chegar ao glamour ou aquilo que poderia ser como um ápice de realização do potencial dessa pessoa. Fica ali assim, sempre na média, um pouco abaixo da média, e tudo bem, porque não desenvolveu essa força de vontade, essa motivação para ir atrás, não sabe o que é você realizar algo e ter essas compensações internas, né? De olhar para si e se perceber como, nossa, como foi bom todo esse sacrifício que eu fiz, todo esse esforço me trouxe até aqui. Isso não existe para essa pessoa. E depois, né, quando adulto, é muito mais difícil, né, disso acabar ocorrendo. Isso está dentro já desse subconsciente, né? E a Exatamente. deve ficar fazer um papel de vítima, como eu mereço tudo e por que não tá vindo, né? Você coloca até como vítima da vida, né, André? Então, pessoas que fazem papel de vítima têm um pouquinho de preguiça aí, sabia? Olha só que interessante esse gancho. Porque o que te faz sair de qualquer problema que você tenha? A necessidade, a primeira coisa que faz você sair de qualquer problema, você entra por um problema de diversas formas, mas para você sair, é só um jeito de sair, ou seja, força de vontade. Você precisa ter vontade de resolver aquilo. Sim. Você precisa ter essa determinação de, em algum momento, falar assim: não, ok, eu me responsabilizo agora e eu vou fazer algo de bom para mim, apesar de tudo isso que está acontecendo. Então, assim, essa autorresponsabilização, essa força de vontade te faz sair do problema. Pessoas que têm dificuldade de dar esse passo, de assumir-se tendo essa força, né? Ou seja, o contrário da preguiça, a pessoa mais preguiçosa, o que ela vai fazer? Ela vai culpar o outro, ela vai reclamar da vida, ela vai dizer que é impossível para ela sair daquele lugar, ela vai dizer que é uma tarefa hercúlea, ela, enfim, porque na verdade essa pessoa ela olha para si e fala: comigo tá tudo bem, o problema está no outro. O problema está naquela situação, o problema está naquela pessoa, o problema como que fugindo
de tomar uma atitude proativa e de encarar a vida com força de vontade. Então, isso também é uma atitude preguiçosa, se a gente for pensar, que é uma fuga Sim. de você poder usar o teu potencial e caminhar, porque o contrário, isso é justamente isso, é você ter vontade, é você se ver como uma pessoa capaz, você atuar na vida de forma proativa, não é? E eu acho que se essas pessoas... Existem situações... Não, que eu acho que essas pessoas que tiveram esse tipo de mensagem, onde tudo é dado sem nenhum tipo de esforço, elas são extremamente prejudicadas por essa educação, né, Andréa? Porque elas não Claro, entram em contato claro com que sim. aquela pulsão de vida, onde elas desejam algo e elas vão para alcançar esse algo, né? Porque o desejo, ele não precisa ser vivido e ele não precisa ter um esforço para que aquilo ocorra. Não precisa de esforço, quer dizer, você deseja, você tem. Você deseja, você tem. Não sei Né? nem se chega a desejar em alguns casos, né? Exatamente, quer dizer, passou pela cabeça, o negócio já está ali, né? Então, assim, como é que você vai para o mundo dessa forma? Né? Uma outra questão que também é muito interessante é a fidelidade aos nossos pais, à nossa família. Então, por exemplo, existe uma coisa muito interessante dentro da constelação familiar que fala assim, consciência leve e consciência pesada. Se você, que está ali com preguiça, resolver fazer aquilo que você estava com preguiça, vai se tornar. E quando você se tornar isso, será que isso está de acordo com as expectativas que a sua família tinha para você, como fidelidade a esse sistema, por amor a esse sistema? Quando você se tornar aquilo, talvez você fique com consciência pesada, porque você destoou do De que ter todo mundo pensa. sucesso, ou de ter dinheiro, ou de alcançar um nível que a família nunca alcançou, financeiro. Exatamente. Então, quer dizer, você não vai empreender muito esforço para isso, para de repente ter uma formação espetacular em alguma coisa. Claro, a gente generaliza. Se tratando de seres humanos, a gente parte de pressupostos que generalizam. Claro que o contrário também é possível, né? Então, por exemplo, numa família onde o avô, o pai, disse, eu gostaria de ser médico, mas eu não tive oportunidade. Eu gostaria de ser médico, mas eu não consegui entrar na faculdade. Eu gostaria de ser médico, mas eu não tinha dinheiro para estudar. Esse indivíduo, ele pode tanto continuar fiel e dizer, eu também quero ser médico, mas eu me boicoto. Então, eu tenho dificuldade de estudar, eu tenho dificuldade de olhar. Porque, assim, se eu for o que eles todos... Como é que é para mim se tornar essa pessoa e ser essa pessoa frente a eles? Como é que é para uma pessoa que tem a família onde todos são gordinhos, resolver fazer uma dieta e emagrecer? Né? Como você destoa? O que você vai dizer? Será que você vai continuar se sentindo parte disso? Vai conseguir efetivamente se colocar e falar, olha, essa é a minha vida, esse é meu destino, eu resolvi fazer isso, eu vou viver um pouquinho diferente daquilo que vocês são e daquilo que vocês fizeram. Né? E ainda assim eu peço a bênção de vocês, né? Porque também existe uma expectativa de quem está ali atrás, os pais, os avós, muitas vezes de que o filho siga por aquilo, né? Siga aquele caminho. Então, existem forças, muitas vezes inconscientes, incidindo sobre a preguiça. Né? Então, aquela pergunta, será que a preguiça é algo que é uma liberdade minha? Ou seja, eu sou livre para hoje ter preguiça? Ou será que a preguiça é realmente uma impossibilidade? Eu não posso fazer aquilo, então eu sinto preguiça. Você está entendendo? Da onde o Né? ovo e a galinha, né? Quer dizer, será que eu não acordar cedo, ou eu não fazer ginástica, ou eu não conseguir fazer essa planilha, é porque agora eu estou resolvendo não fazer, e essa é uma liberdade de escolha minha. Agora eu resolvo não fazer, como se nós fôssemos senhores supremos das nossas atitudes. Ou será que eu estou achando
que eu estou tendo liberdade para isso, mas, na verdade, eu não estou conseguindo fazer diferente. Tô Porque inseguro existem de não dar forças. conta da tarefa, ou tô inseguro do que aquilo vai. O que que a procrastinação tem a ligação da Deu uma... procrastinação com qual a ligação da procrastinação e da preguiça? Então, a procrastinação geralmente está presente na preguiça, né? Porque a preguiça você acaba. O que é procrastinar? É você evitar agora e ficar adiando para o futuro, né? Então, no futuro você vai fazer até uma forma de se enganar, de se sabotar, porque esse futuro muitas vezes nunca chega, né? Então você vai adiando, vai. Mas isso muitas vezes numa área da sua vida, né? Uma área que muitas vezes te remete a alguma emoção negativa do passado. Por exemplo, eu tive uma paciente e ela tinha muita preguiça de arrumar a casa, arrumar os armários, arrumar as coisas. Isso já faz anos até. E aí, conversando sobre isso, nós conseguimos encontrar momentos lá atrás, quando ela era muito pequena, que a mãe era extremamente violenta na hora dela guardar as roupas ou de cobrar como poderia guardar. Então, aquela situação de arrumar trazia inconscientemente para ela, que claro, no trabalho terapêutico nós trouxemos a consciência, é esse mal-estar, essas emoções negativas. Então ela, como uma forma de evitar entrar em contato com aquilo, ela decidia Não tinha fazer. preguiça de arrumar a roupa, né? Ou então, também caso de um outro paciente que eu tive, 3 irmãos, 2 deles o pai colocava como ele o filho mais novo, os 2 outros irmãos eram os inteligentes da família. E ele era aquele que você nunca vai ser um doutor. Teve uma situação específica que o pai passou por um lixeiro e falou para ele: esse vai ser seu futuro, porque você nunca aprende nada, você. E isso ele não dava valor. Ele, sabe, mais uma coisa que meu pai falou. Mas num trabalho terapêutico, lembro dessa cena e associando ao fato dele estar postergando, achando que ele não conseguia se envolver em nenhuma atividade, que ele não ia além do trabalho, não conseguia se esforçar para a faculdade ou para provas, teve uma catarse ali, um choro, quer dizer, ele estava sendo fiel a essa expectativa que o pai tinha. Só Meu Deus, que isso olha que aparecia para cruel, ele né? como preguiça. Que cruel, né, Andréia? E, gente, isso tudo é Exatamente. inconsciente. Isso é a importância de fazer uma terapia, um trabalho Inconsciente. terapêutico. Porque tem tanta coisa escondida que às vezes você não sabe por que não tá andando a sua vida, né, Andréia? Exatamente. E Isso é assim, por isso importante. que eu repito a pergunta, talvez agora fique mais clara. Será que a preguiça não esconde uma outra coisa por trás? Né? Porque ela pode sim estar escondendo. De repente você está achando que eu sou preguiçosa nisso, não estou olhando tanto para isso e tal, mas pode ser que tenha muito profundo uma dor por trás daquilo, principalmente quando a preguiça ela está voltada a uma área específica da sua vida. Há de se olhar com mais cuidado para essa área. Talvez essa tarefa especificamente, esse contexto especificamente, te traga lembranças associadas a emoções negativas, que por evitação você fale, olha, eu tenho preguiça, né? Eu não quero lidar com isso, né? Existe uma confusão também, porque hoje em dia A gente fala também que que tem nós gente que dá preguiça na gente. A gente não fala, essa pessoa me dá uma preguiça. tem essa também, né? A gente fala, o que será que está por trás disso, né? Quando a gente fala, essa pessoa me dá uma preguiça, né? Como quem diz, como é difícil lidar com isso, né? Como é difícil lidar, vai ser tão desgastante, vai ser tão pesado, né? Então, assim, não vou evitar isso, né? Até Sim. dentro do que a gente estava falando, né? O que tem por trás da preguiça, de repente. Nós somos pessoas, seres, ainda mais hoje em dia, de multitarefas, né? Nós temos muitas coisas para lidar com durante o dia. E talvez também a contexto de histórias passadas, de dores,
Mas talvez exista uma confusão em você identificar o que é aquilo urgente, que vem ali, você precisa Vou resolver, escrever aqui o do tema que é da live. realmente... Pode continuar, estou escrevendo aqui o texto, o nome da live. Entendeu? Uhum. Do que é realmente essencial para ser resolvido, né? Então, muitas vezes, a gente fica perdido com aquelas urgências, sabe? Ah, eu preciso responder esse e-mail porque me perguntou isso agora. Eu preciso fazer isso porque amanhã eu tenho que entregar das pessoas que vão participar da atividade tal. Eu preciso... Então, estas urgências vão ganhando ali um tempo ali do que você precisa olhar, do que você precisa fazer, e aquilo que realmente você precisava fazer, que provavelmente deve ser uma coisa meio chata, sabe aquela coisa Aquelas tarefas que a gente burocrática, não aquela quer. coisa chata, Que vai dar sabe, trabalho, que vai ter... que vai dar trabalho, você vai deixando para depois, né? Então, a gente também tem esse hábito de deixar aquilo que é enfadonho, aquilo que muitas vezes depende de outras pessoas. Por exemplo, recentemente com a NET, eu liguei umas 4 vezes para lá, uma delas eu fiquei 1h30 no telefone. É enlouquecedor. Pensa como eu não posterguei essa ligação, né? Porque assim, é uma coisa que eu ia ter que ter toda a paciência do mundo para lidar com isso, né? Mas são coisas que precisam ser feitas, não tem como, né? A preguiça está muito associada com a motivação também, né? É muito fácil você fazer aquilo que te motiva, aquilo que te alegra, aquilo que te inspira, aquilo você faz com o pé nas costas, né? Agora, como é que é você fazer aquilo que você não vê possibilidade de crescimento, você não vê possibilidade de aprendizado, que é feito a duras penas, né? É até um momento, de repente, talvez, das pessoas refletirem, poxa, se eu estou tendo tanta preguiça no meu trabalho, será que eu estou realmente no trabalho certo para mim? Né? Será que esse trabalho é algo que me motiva, é algo que me faz bem, é algo que está realmente desenvolvendo as minhas habilidades, que está me trazendo uma perspectiva de futuro, onde eu tenho possibilidade de crescer lá dentro, onde eu sou reconhecida? Porque se você está tendo muita preguiça, há de se levar em consideração que talvez não seja o trabalho certo para você, não seja a profissão certa para você. Tem uma Né? mensagem aqui Então, a preguiça da Arte Bispo, ela falou, não fiz faculdade porque minha mãe dizia que eu não seria capaz de fazer faculdade. olha só, exatamente o que nós estávamos conversando, né? E existe isso. Isso me remete a também um caso clínico meu, de uma pessoa que também não fez faculdade porque os pais e os avós, o tempo todo, não precisa fazer faculdade. Faculdade para quê? Não tem necessidade, né? O que vale é o trabalho, o que vale é o que você aprende no trabalho. Então a pessoa sai com esse pensamento e por lealdade, para fazer parte, para se sentir pertencente a essa família, ela pode até tentar fazer, mas aquela voz fala maior. O que você está fazendo aqui? Você não precisa disso. Né? E começa a acionar esse movimento da preguiça para ir, para assistir aula, para acordar cedo, para fazer as provas, para estudar, para apresentar os trabalhos, né? Então, tem muitas vezes, quer dizer, a gente está trazendo aqui várias situações. Muitas vezes tem vivências por trás disso, tem dor por trás disso. E outras vezes está apontando um caminho, né? Um caminho para você mudar, como é esse caso de um trabalho enfadonho, que não está te levando a lugar nenhum, que não está mobilizando o melhor de você, para você mudar, para fazer alguma outra coisa. Tem muita Né? gente na quarentena repensando carreira. Muita gente. Que Né? Esse é bom. um momento que está trazendo muito. Eu tenho conversado com muitas pessoas que realmente têm pensado muito em como eles estavam vivendo a vida, sabe? De uma forma, um piloto automático, sem realmente se preocupar com o que eles gostavam, ou que poderia trazer, de repente, o mesmo ou melhor resultado com um pouco mais de tempo livre, alguma coisa assim, sabe? Que bom. Que bom que essas pessoas estão tendo a oportunidade, né? Porque é uma oportunidade realmente. E você poder fazer o melhor
com isso, né? E até Isso e muito até um interessante. movimento que está vindo muito com essa transformação digital que está acontecendo, né? De tudo sendo online, então está acontecendo mundialmente. As marcas, as pessoas estão se mudando até mais para o interior dos países, Andréa, porque elas entendem que se elas podem trabalhar de casa, elas podem morar no campo, tá muito mais feliz e mais conectado com a natureza, entendeu? Com um aluguel muito mais barato. Então, assim, tudo, eu acho que a quarentena é um momento de repensar bastante. E é um momento que a preguiça também tá muito presente, porque por causa das incertezas que estão ali envolvidas no momento, né? É. E também é interessante a gente pensar a preguiça, porque a gente pergunta, né? Cientificamente, a preguiça, ela não é uma doença, ela é um hábito. Né? Ela está presente em algumas condições, por exemplo, na depressão, a preguiça está presente, na narcolepsia, que é uma doença, a pessoa dorme demais, a preguiça está presente. Ela está presente em algumas condições fisiológicas, como, por exemplo, pessoas que têm problema cardíaco pode estar presente, diabetes pode estar presente, pessoas que têm a tireoide, problemas de tireoide, pode estar presente a preguiça. Enfim, então ela é mais uma, ela não é uma doença em si. E dentro desse estudo não é uma doença, o que faz uma pessoa ser preguiçosa? A falta de uso do corpo e da mente leva à preguiça, né? Mas aí você me pergunta, mas a falta de uso do corpo e da mente não é um resultado da preguiça? Eu tenho preguiça, eu deixo de usar. Mas não é só um resultado, ela é a causa também. Então, Olha, quando você entra na preguiça, você entra num círculo alto que se retroalimenta, você entende? Então, assim, eu deixo de usar e aí eu uso menos, porque isso vira uma consequência. Porque eu uso menos, eu também deixo de... E isso vai se tornando, quer dizer, como sair disso, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas associam a felicidade com eu não faço nada. Né? Então, eu não... que essa coisa que nada, coisa dos filósofos antigos que passavam o dia discutindo sobre questões existenciais e não trabalhavam, e isso era o esperado para todos eles, né? Então, as pessoas não fazer nada, na verdade, não é algo que traz a felicidade, embora esteja presente no inconsciente coletivo das pessoas. Porque o não fazer nada, com o tempo, diminui a sua lucidez. Então, essa desatenção e talvez até essa preguiça, me ocorreu falar isso porque você disse que o pessoal da 40 pessoas estão desatentas no trânsito agora, né? Porque esse não fazer nada tira a lucidez, tira a sua atenção, tira, inclusive, é algo que te gera insegurança, porque tira o seu foco para você ver o que está do lado, para você prestar atenção nas coisas, entendeu? Então, assim, tira a lucidez, diminui a expectativa de vida, porque quando você não está disponível para uma atividade, você não está entretido naquilo, você também não tem a sua vontade de estar presente, de ser útil, de estar presente nessa vida, diminui também. Pessoas longevas, se você pegar estudos, e isso foi feito realmente, principalmente no Japão, eles fizeram muitos estudos com relação a isso. Quanto mais idosos tinha nos vilarejos, mais esses idosos eram comprometidos com atividades dentro da sociedade, se sentiam útil, faziam alguma coisa, leitura, ou, enfim, eles estavam dispostos e disponíveis para atividades tanto físicas quanto mentais. E isso proporcionou vida mais longa. Então, a vida mais longa, a possibilidade de estar lúcido, de chegar lúcido na velhice, você estar bem fisicamente, tudo isso envolve você não ter a preguiça, você fazer algo da sua vida. Porque ter um nós, enquanto propósito, seres né, para acordar, que seja passear com o cachorrinho, né, Andréa?
exatamente, ter um propósito, ter uma motivação, ter vontade de construir alguma coisa, de ser lembrado por alguma coisa, deixar a sua marca de alguma forma, viver o seu potencial, ser útil para o outro, isso é muito importante, né? É isso que nos torna seres humanos. Qual que é a diferença entre nós, seres humanos, o reino vegetal, o reino mineral? Quer dizer, as nossas funções, quais são as nossas funções? Nós temos, como nós falamos na live passada, nós somos uma abundância de coisas, de possibilidades. E quanto mais a gente conseguir viver tudo isso, mais próximo nós estamos da nossa felicidade, né? Nós não podemos achar que estaremos felizes tendo nada daquilo que nós viemos como possibilidade para viver nesse mundo e sendo ali que nem uma pedra. Nós não somos uma pedra, nós temos um monte de possibilidades. A gente tem tanto de talento, fazer, artísticas. sim, tanto talento, tanta criatividade, tanto um potencial infinito, né, de criação. E aí a pessoa desperdiça a vida numa vida miserável às vezes, né? E aí não encontra felicidade porque ela não está, na verdade, nem usando os talentos que ela recebeu gratuitamente da vida, né? Exatamente. Então, quer dizer, o que é você, de repente, pensar a cidade a não fazer nada, né? Quem você se torna. Porque gosto muito que a Lúcia Helena Galvão, e ela fala assim, você achar que você não está indo para lugar nenhum, que você não está fazendo nada e não está indo para lugar nenhum, é uma mentira. Você só não vai para lugar nenhum quando você morre. Enquanto você está vivo, se você está colocando seus esforços para fazer alguma coisa e ir para algum lugar, você está dirigindo um carro para determinada direção. Agora, se você não coloca esses esforços e deixa a vida me levar, ou eu não estou fazendo nada, eu tenho preguiça de tudo, eu acho que a felicidade é não fazer nada e eu fico aqui parado, você continua indo para algum lugar. Só que quem está dirigindo esse carro, você não sabe quem é. E você está no banco de trás, com uma venda nos olhos, e você não sabe para onde você está indo. Então, assim, não fazer nada não significa que você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar em algum lugar. Só que você não sabe onde e você não sabe por quê. Parece um sequestro da vida da pessoa. Muito... Exatamente. Olha que imagem, né? É um sequestro de si próprio. Para onde você está indo, né? Para onde você está caminhando. Né? É muito interessante a gente parar para pensar nisso. Né? Que isso sirva como reflexão para muitos, né? E o que você falaria para o pessoal, André, hoje que está em quarentena e que está sentindo que a preguiça está começando a prejudicar? Que um pouco todo mundo tem, a gente está um pouco mais em casa, o sofá está mais, né, tá mais perto, a geladeira está mais perto, um pouco ok. Mas quando está passando do limite e a pessoa realmente não está aproveitando um período que ela poderia estar aproveitando, o que você falaria para essas pessoas? Para fazer alguma coisa, né? Sabe aquela historinha dos passarinhos no tronco de árvore? Tinham 3 passarinhos no tronco de árvore. E 2 deles decidem voar. Quantos passarinhos ficaram no tronco de árvore? 1. Eles só decidiram, mas não foram? Os 3? Eles decidiram, mas não foram. Ah! A gente decide muitas coisas, quer dizer, como quem diz, né? Eu penso em fazer isso, eu quero fazer isso, eu decidi fazer. Só que pensamento não vale. Pensamento não faz nada. Quer dizer, parece uma coisa tão boba a gente falar, né? Mas para você fazer algo, você precisa fazer algo. Não adianta pensar em fazer algo, né? Então, assim, esse eu acho que é o primeiro passo. Tem uma... Ficar pensando. Uma pessoa que eu agora eu não tô lembrando quem foi, mas falou o seguinte, eu acho que é aquele psicólogo que vai no Carandiru fazer o trabalho social, como é que é o nome dele? Mas, enfim, ele combinou com ele mesmo que quando ele ia deixar a roupa de ginástica do lado da cama pronta.
E aí ele combinou com ele mesmo que todo dia, quando o despertador tocasse, ele ia vestir a roupa de ginástica. Depois dele pronto, com a roupa de ginástica, ele podia decidir se ele queria ficar mais na cama ou não. Aí o que que Aham. aconteceu? Ele entendeu que toda vez que o despertador tocou, ele botava a roupa de ginástica, quando ele já dava com a roupa, ele nunca voltou pra cama, porque ele falava, ah, não, vou malhar, entendeu? Agora eu já tô vestido, vou malhar. Então, assim, foi um gatilho Sim, simples que ele encontrou sim, pra lidar com a preguiça sim, dele de ir treinar de manhã, que era o único momento que ele tinha. sim. Eu É o achei bem... Drauzio Varela. Drauzio Varela, ele mesmo, ele mesmo. Então ele falou isso, que ele fala que ele combina com ele mesmo. Levanta-se, depois que você se vestir, se você quiser voltar para a cama, tudo bem, não tem problema. E aí ele começou a fazer É, isso e nunca mais voltou para a cama. exatamente, existem algumas formas, né? A gente pode pensar, por exemplo, o que quando você está fazendo uma tarefa mais te tira a atenção daquilo. O celular é uma delas, Ui, né? falei muito sobre isso. O que que mais interessante, né? Você fazer lá suas planilhas, seu trabalho, se debruçar sobre algo que está meio chato ali, um estudo, ou você olhar tua mídia social, responder alguém, saber, quer dizer, você se perde ali, porque você vai querendo fazer A, você faz o abecedário inteiro e o A você não fez, né? Então, assim, Exatamente. a gente se perde. Então, tem algumas dicas, tipo, tira o seu celular de perto, desliga e esconde. Né? Esconde, assim, tipo, do outro lado da casa. Porque quando você pensar em até lá, você vai ter que levantar. Olha a lei da Você preguiça vai como ficar ela com se repete. preguiça. Você vai ter que levantar e até lá, exatamente. Ligar o celular, esperar ligar, acionar. Então, assim, aquilo já vai te dar tanto trabalho que, assim, deixa eu continuar e terminar logo para eu ir depois fazer isso. E ficar no celular à Essa dica vontade. do Drauzio, exatamente, que também é uma coisa. Uma outra coisa muito interessante, gente, que quando a gente está com uma dificuldade de fazer alguma coisa, a gente olha, quanto mais a gente deixou isso de canto, parece que maior esse negócio vai ficando, né? O negócio daqui a pouco tá um monstro querendo te engolir, você não consegue nem olhar para ele, você não quer mais prestar atenção. Então, assim, como é que você vai abordar um negócio que ganhou um tamanho, magnitude, assim, que você não tem como lidar com aquilo? Você tem que dividir aquilo em partes. Não adianta você achar, ah, eu vou resolver tudo. O dia que eu me dedicar, eu vou resolver tudo aqui. Não vai resolver tudo aquilo. Então, assim, quantas partes eu preciso dividir para resolver a parte 1? E se ela tiver muito difícil, dividir em 5 partes. Então, eu peguei a primeira parte, ela está muito difícil, eu vou dividir a primeira em mais 3, né? E vou celebrar a cada conquista de cada parte, gente, isso é muito importante. Né? Esse reconhecimento de que você foi, você fez, você enfrentou, você conseguiu, e aí você vai passar para uma segunda etapa. Sabe aquela coisa? Aquela coisa, minhas filhas piram isso no videogame quando elas passam da fase 1, né? É mais ou menos isso, quando você passa de ano, quando você enfim, faz alguma coisa que você foi postergando, quer dizer, você percebe que você está no caminho para aquilo. Uma outra coisa muito interessante é você visualizar, né? Você dividiu em partes, então, assim, visualize aquela tarefa pronta, né? Porque assim você entra em contato. Sabe aquela coisa? Eu não quero nem pensar nisso. Até visualizar, algumas pessoas, até para visualizar, já tem uma dificuldade, né? Mas visualize aquilo pronto, começa a entrar em contato com isso, começa a se apropriar daquilo. Aquilo precisa ser resolvido, né? Aquilo é um desafio para você, né? Então, assim, você encarar, gente, você se deter e você usar, quer dizer, você tem mais é que celebrar de ter conseguido fazer tudo isso, né? Sim, Então, com divida em certeza. partes, celebre cada conquista, visualize aquilo sendo resolvido. Comece pelo simples, por exemplo, né? Começa pelo mais simples. Não Sim. precisa começar pelo núcleo do problema. Começa ali com alguma coisa, com outra, e vai caminhando, Aos né? poucos, né? Um pouquinho cada dia, né? O importante, gente, é tomar a decisão e manter o ritmo. Isso é o importante. Né? Você tomou a decisão, entender, outra dica, você entender quais os benefícios que aquilo vai trazer na sua vida.
Se aquele benefício não está sendo suficiente, amplia o rol de benefícios. Né? Então, assim, eu vou acordar cedo porque eu quero ir para a academia. Não está sendo suficiente isso, eu vou acordar cedo, eu vou ter mais tempo livre, eu vou ter mais saúde, eu vou ver o sol nascer, eu posso associar Vou ficar isso mais com, de repente, magro, minhas roupas eu vão posso ficar melhor no associar isso corpo. com uma meditação que eu posso fazer de manhã enquanto o sol está saindo, eu posso dormir mais cedo, que também é alguma outra coisa que eu quero, quer dizer, amplia os benefícios de cada uma das coisas que você quer fazer, porque aquele não está funcionando. Então, assim, pense Sim, em mais coisas legais que aquilo vai te trazer, né? Para sim, tudo. Para fazer esse trabalho, quer dizer, eu vou fazer esse curso para quê? Porque esse curso no trabalho estão pedindo que faça esse curso. Não está sendo suficiente. Esse curso vai me servir, de repente, para outros trabalhos, vai me capacitar na minha vida profissional, vou conhecer pessoas antes, vou adquirir um novo repertório, amplia isso, usa a criatividade sim, para ampliar isso e torna isso uma coisa interessante, uma coisa legal, uma coisa que te motive, né? sim. Então essa pode ser uma outra dica Isso é que muito eu importante, porque eu acho que a cada pequeno passo, a motivação, ela vem junto, né, Andréa? A cada pequena vitória, se você celebra cada pequena vitória e se você é grato, isso deixa você muito mais motivado. E podem ser coisas pequenininhas, tá, gente? Pode ser que você, sei lá, lavou a louça antes de dormir, entendeu? E aí você acorda de manhã e tá tudo limpo, sabe? E aí você fala, nossa, como vale a pena, né? É uma coisa simples. Então, o que você tem que pensar, o que que vai te fazer sentir muito bem, né? E ir pra ação, né, André? exatamente, exatamente. Quer dizer, é você estar ali dirigindo esse carro, né? Naquilo que a gente Exatamente. está conversando. Quer dizer, Toma... você sabe aonde você quer chegar, que é essas coisas boas que você vai ganhar fazendo aquilo, e você está ali dirigindo com vontade, sabendo, quer dizer, você está ali sendo o coordenador de tudo isso, né? Me fugiu agora o nome. Enfim. Mas é você quem está ali, quer dizer, não é uma outra pessoa que você não sabe quem, indo para não sei para onde, porque isso é muito interessante, né? As pessoas acham que, não estou fazendo nada, não estou estudando, não estou trabalhando, não consigo. Até gente para se relacionar, porque tudo exige força de vontade, tudo exige um Tudo. trabalho. Se você ama alguém, esse amor para dar certo te exige algo em troca, né? Te Olha exige aí, que gente. você seja generoso, que você se coloque no lugar dessa Paciente. pessoa, que você deixe o teu egoísmo de lado, que você seja paciente. Para você se formar ou ter um trabalho, exige que você, né, se dedique a isso, que você estude. Até uma amizade exige de você, Exil. Ou, claro, né? cuidar Muitas de um vezes. animalzinho. Exatamente, né? Então, muitas vezes as pessoas elas acabam é, tendo preguiça desse. Então, tem pessoas, por exemplo, que, vamos lá, permanecem solteiras porque casada trabalha, né? Então, é uma forma de preguiça, né? Vou ter trabalho se eu casar, porque e aí muito da história da mãe trabalhoso com o pai, ou eu não quero ter filhos porque ter filho dá trabalho, né? Tem Tem muito muita isso. gente que não quer ter filho, né? Então, assim, essa é a primeira fala, né? Essa preguiça do casar, essa preguiça do ter filho, claro que tem outras coisas por trás, né? Eu não quero desenvolver, eu não consigo desenvolver a minha vida espiritual porque isso dá trabalho. Dá trabalho você desenvolver a sua vida espiritual. Dá trabalho você sua saúde. Quer dizer, tudo dá trabalho. Então, muitas pessoas têm essa coisa da preguiça, né? E isso a gente pode dividir. Eu achei interessante um conceito de preguiça ativa e de preguiça passiva. Né? A preguiça passiva como sendo essa preguiça que a gente tem, que mais 5 minutos na cama, não quero fazer esse relatório, tô com preguiça de pegar o carro e ir na farmácia comprar alguma coisa a essa hora da noite, enfim, aquela preguiça normal que muitas vezes, claro, dependendo
da culpa, do boicote, acaba sendo algo até prejudicial a você, outras vezes não. E a preguiça ativa. A preguiça ativa é a preguiça que aparece você fugindo de alguma situação, né? Então, sabe aquela pessoa que está super sobrecarregada? Que faz um monte de coisa o dia inteiro e que olha para aquilo que precisa ser feito e fala, eu não tenho tempo. Aquilo que precisa ter. Então, ela alega falta de tempo para não fazer aquilo que ela tem preguiça de fazer. Né? Então, a isso se dá o nome de preguiça ativa. Quer dizer, você não está parada. Entendi. Você tá o Você não tempo priorizou aquela história. inteiro fazendo coisas. E você está até se boicotando, e você está até legitimando aquilo que você não está fazendo, porque afinal de contas, eu estou fazendo tanta coisa. Mas Afinal de aquilo contas, não, né? Afinal de contas, eu estou tão cansada, eu estou fazendo tanta coisa, não tenho tempo para isso. Né? É uma forma de preguiça também. Interessante a gente pensar assim, né? Das várias faces que a preguiça tem. É, porque na verdade a pessoa, ela tá ativa, ela tá realizando coisa, mas ela não tá realizando aquela específica, porque tem alguma coisa por trás daquilo, né? Exatamente. É interessante pensar assim. E é interessante pensar como quando a gente... a conotação que ganha o preguiçoso na nossa sociedade, né? O preguiçoso é uma pessoa que é visto com descrédito, né? É uma pessoa que é vista como uma pessoa mole, fraca, que não né? tem... Uma pessoa que não vai para frente. Tem uma aversão assim ao preguiçoso, né? Uma pessoa que não tem é inferior ou é incompetente ou é mole, né? Ou não dá conta. Não tem força de vontade, né? não termina nada do que começa. Né? E o quanto enfim, de histórias que tem por trás daquela preguiça. Né? Porque tem preguiça, gente. O que você tem preguiça de fazer? Eu tenho preguiça de fazer algumas coisas. Eu tenho preguiça de, por exemplo, abastecer carro. Eu sou muito preguiçosa para abastecer carro. Não sei por quê. E acho que, assim, para muitas mulheres que eu pergunto, elas também têm essa preguiça. Eu deixo chegar no último, porque eu tô sempre naquela 1000 tarefas e tudo mais para ir lá e abastecer o carro. Uma coisa assim incrível. Ou abastecer o carro. Eu tenho muita preguiça de lavar louça, ai, me dá um ódio aquela pia. Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu não sei porque minha mãe me batia se eu não lavasse a louça direito. Então eu acho que está até hoje por aí, entendeu? Porque eu olho para aquela pia, eu encaro aquela pia, eu falo, gente, não é de Deus isso aqui. Exatamente. Ah. O que tem por trás, né? O que tem por trás. Tem uma né? emoção. A preguiça que aparece, por exemplo, em você não caminhar até a faixa de pedestre para atravessar a rua, porque dá preguiça. Então você muitas vezes se arrisca atravessando a rua antes de chegar na faixa. Isso é bem brasileiro, né? Isso a gente faz, eu faço aqui, o pessoal quer morrer. Eu faço isso às vezes. Né? Exatamente. E aqui é bem sério, que você pode ser até presa, né, por causa disso. Então, são as preguiças. A preguiça de subir uma escada e sempre pegar o elevador, até para ir para o primeiro andar, gente. Às vezes o elevador tá demorando, você fica lá esperando porque tá com preguiça de subir a escada. Você fica 17 minutos numa tarefa que seria 1 minuto, né? Exatamente. Né? Então, são essas preguiças, essas pequenas preguiças que nós temos. Preguiça de acordar, às vezes. É difícil acordar, tem dia, gente. Tem dia que é muito difícil acordar. Pode estar muito envolvido também com o que tem naquele dia. Pode ser que naquele dia você tem que dar uma resposta que você não quer dar, que vai ser difícil. Pode ser que naquele dia você tem que escrever alguma coisa que vai te demandar um tempo, você já tá com medo. Aquele dia é mais difícil de acordar, né? Sim, sim. E a preguiça é de repente, aquele dia estar mais frio, por exemplo, e a cama tá tão quentinha e tão fofinha, e não dá vontade de levantar. E é assim, né? Então, assim, a preguiça também faz parte, né? Isso é interessante da gente olhar esses 7 pecados, né? A gente olha para o pecado como sendo algo, não podemos cometer isso. Conforme a gente vai se debruçando sobre isso, percebe que todos são normais, quer dizer, as pessoas vão cometer, faz parte da... Todo mundo
tem aquilo, né? Aquela característica, né? Que ou ela é mais forte ou ela é menor, mas ela está presente, né, no ser humano. Exatamente. Agora, o interessante da preguiça, ao contrário dos outros pecados, é que a preguiça envolve só você, né? Não envolve, o máximo que pode envolver o outro é se você não fizer, de repente, alguém fazer por você. Mas não é algo como a ira, como a inveja, que você acaba Ciúmes. prejudicando alguém. A preguiça, você prejudica você, né? Porque você deixa de lado possibilidades de se tornar aquilo que você muitas vezes precisaria se tornar, né? Se desenvolver o teu potencial máximo, né? E você vive uma vida muitas vezes sem sentido, sem saber para onde ir, sem se esforçar. E quando você não esforça, você não recebe a compensação por esse esforço. Então é uma vida morna, porque não tem um E, esforço, e não tem a completamente alegria. desmotivada, né? Completamente desmotivada, né? Não tem um papel, não tem um sentido, né? E aí pensar que quanto mais você vive isso, mais isso se apresenta como resultado, e aí mais você vive isso e como sair disso, né? Então, muitas vezes você sim precisa dar um chacoalhão, de repente procurar um processo terapêutico. Como tudo que a gente viu aí, fazer exercício é muito importante, porque é uma forma de você retomar, colocar esse corpo para funcionar, porque nós somos uma unidade total, né? Então, assim, você trabalhar com o físico gera reflexos no teu emocional, no teu mental. Por onde você começa, não importa, comece por algum lugar. Se for começar através do físico, quer dizer, se você se encontra nessa moleza, nesse torpor, nessa anestesia toda, você pode começar pelo físico. Inclusive, essa é uma recomendação, agora falando não só para preguiça, como para depressão, por exemplo. Ah, não tenho vontade. Porque assim, qual que é a diferença, né, da preguiça para a depressão? Na depressão, a pessoa também não tem vontade de fazer nada. Agora, pergunta para o preguiçoso se ele não quer ir viajar lá pro, Aham. Tudo né? Se pago. ele não quer tirar umas férias, tudo pago, no resort, Ele fazer uma vai. viagem de navio. O preguiçoso vai, o depressivo não, né? Então existe uma diferença. O depressivo ele tinge ali a realidade com uma tristeza tremenda, né? Sim, E essa é a diferença. sim. Então, queridos, na quarentena a gente sente um pouco de preguiça, mas a gente também toma ações, né, Andréa? A gente Sim, também estuda, a gente também procura fazer coisas que a gente gosta, porque você tem que procurar o seu desenvolvimento, e isso é constante, né? e de repente até fazer aquilo que você estava postergando, porque você dizia que não tinha tempo, lembra da preguiça ativa? Quer dizer, não tinha tempo, você estava com preguiça de fazer aquilo, agora você tem tempo, né? Você tem tempo para organizar algumas coisas, você tem tempo para estudar alguma coisa que você queira e que você não tinha o tempo, mas você queria muito. Será que você queria muito ou você estava com preguiça? Qual Né? a Então, desculpa agora, né? Tempo não é mais desculpa agora, né? tempo não é mais desculpa agora, né? Então agora é o momento de você, né, levar as coisas adiante daquilo que você ficou postergando durante muito tempo, E que vai né? te fazer tão E, bem, né? gente, é incrível isso, que nós mais temos na quarentena é tempo. Mesmo quem está fazendo home office, não tem que ir para o trabalho, não tem que voltar, fica um pouco mais. E ainda assim, eu escuto pessoas falando que não tem tempo. Quer dizer, essa preguiça ativa que eu comentei é tão enraizada na pessoa que ainda assim, tendo tempo, porque você não pode sair de casa, e o que você iria fazer, você pode fazer de casa. Não, eu não vou fazer porque eu estou sem tempo. Né? Então, assim, as pessoas reflitam sobre isso, né? É questão de tempo realmente? O que que Ou tem o por que está trás? faltando aí, né? O que tem por trás? Está faltando força de vontade? Essa atividade, embora você queira muito, ela pode te trazer alguma associação com alguma outra vivência, ou enfim, esse desafio, quais são as emoções que geram em você, né? Quais são os símbolos que você tem internamente para desafio, para capacidade, para força de vontade, né? O que Sim, tem por trás dessa palavra preguiça? Que a gente fala e é preguiça e desconsidera, como se fosse uma coisa irrelevante, sim. né? Nada nunca é tão simples, né?
até para julgar, né? A gente é tão difícil, né? Porque a gente nunca sabe o que que tem por trás, né, André? Por isso que não é bom a gente ficar fazendo tanto julgamento, né? Então, Exatamente. é. Queridos, então vou agradecer vocês que estiveram com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado. Sigam a Andréia, né? Ela é psicóloga, faz constelação, mora em São Paulo, é maravilhosa. E semana que vem, gratidão, amiga. Semana que vem a gente vai estar com mais um pecado capital aqui para vocês. Vamos Então, pensar num pecado vamos bem pensar. pecaminoso. Bem pecaminoso. Ela me falou preguiça, hoje eu falei, nossa, esse coube. Então, calor aqui, tô tipo baiana. Mas Eu é também vou isso. dormir bem hoje que tá friozinho, chuvoso. Gostoso, né? Aproveitar a preguiça aqui. Então tá. Tá bom, Obrigada, meu amor. amiga. Beijo. Beijo por Beijo. estar aqui com a gente mais uma vez. Te amo. Beijo, fica com Eu Deus. também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijão. Tchau.